Olá, gente! Hoje eu vim dividir com vocês o meu mais novo cosplay, e o único que eu terminei em 2021, infelizmente, que é da Glamrock Chica, do novo jogo de Five Nights at Freddy's, Security Breach. Eu adoraria levar vocês pela minha maquiagem, explicando o que eu fiz em cada parte, mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo enquanto me maquiava, e não faço ideia do que eu fiz até agora. Então vamos falar sobre o resto primeiro. Eu amei o jogo e tudo mais, estou obcecado, vejo todo vídeo que aparece na minha frente sobre esse jogo, mas o cosplay veio bem antes do lançamento. Eu nunca tive vontade de fazer cosplay de Five Nights at Freddy's antes, tudo mudou quando a Funko vazou esse troço aqui. Foi amor à primeira vista. Eu amo essa combinação de cores e amo a estética glam dos anos 80, eu amo rosa, eu soube que ia fazer essa roupa no segundo que eu botei os olhos nela. Mas era 2020 e eu não tava indo no Brás comprar tecido, pois eu não queria morrer. Então, em outubro eu fiz uma coisa louca, eu comprei tecido pela internet. Foi meu presente de aniversário pra mim mesma. Eu comprei 2 tons de rosa, porque não dá pra ter certeza por foto como vai ser a cor, como vai ser a textura, como vai ser a grossura do tecido, o caimento. Foi meio uma loteria, mas eu pensei que qualquer coisa eu usava um pra fazer a roupa e outra eu usava de forro, que foi o que eu fiz. O tecido chega em casa no dia 5, umas 3h30 da tarde. Às 9 eu estava com a roupa pronta. E aí eu comecei a fazer os acessórios e detalhes e pensar o que eu queria fazer com a peruca. Na época tinha pouquíssima imagem oficial pra usar de referência e eu tava entre um cabelo bem artificial de robozinho mesmo, lisinho e segmentado em 3 folhinhas que nem tem nessa imagem, ou um cabelo bem frisado e volumoso, bem típico dos anos 80. Eu primeiro fui com essa ideia do volumoso frisado, peguei umas referências de imagens de artistas ou de revistas com cabelo parecido nos anos 80, e em algum momento do processo eu estava com o que eu descrevi na época como uma mistura entre a Ariana Grande e o George Washington. As luvas eu costurei à mão, as polainas eu pintei à mão, a estampa de tigre foi a mais fácil de fazer, que é a mão livre, e a de leopardo eu fiz um carimbo para me dar uma ajuda, e terminei, fiz o acabamento com a mão livre pra deixar bonitinho. Os braceletes eu tinha um par que eu achei bom o suficiente e os brincos foram uma jornada. De primeiro eu tinha realmente só esse Funko questionável como referência, então eu fiz mais em formato de gota, usando EVA. Aí lançou essa outra imagem, bem melhor, e ao mesmo tempo o Maru começou a mexer com resina e eu falei, opa, transparente e cheio de glitter it is. A gente apanhou um pouco pra chegar na cor certa e tudo, mas a gente conseguiu, ficou bacana. E aí o jogo foi adiado 800 vezes e eu larguei de lado por tipo um ano inteiro até anunciarem finalmente a data no último trailer que lançou e eu saí correndo pra terminar minha peruca e a guitarra. Mas foi ótimo porque aí a essa altura já tinha bem mais imagem pra usar de referência. Eu gostei bastante do visual fofinho e mais natural que o cabelinho tinha nessas artes. Principalmente essa aqui, que foi minha referência principal. Então eu reformei a peruca inteirinha, eu fiz chapinha nela e arrumei e cortei. E eu tenho uns videozinhos que eu mandei no Messenger na época enquanto eu tava fazendo esse processo, eu fui dividindo com meus amigos. Então vê aí esses vídeos explicando o que eu fiz. Então, depois de passar por 4 ou 5 ideias de peruca, eu decidi fazer a peruca ser curtinha assim, né, a da Chica. E eu falei, vou deixar assim estruturadinho, fiz uma franja bem puffzinha, deixei estruturadinho, e aí eu cortei o cabelinho pra fazer o rabichinho separado. E aí eu vou colocar aqui por cima. Eu usei a cola de silicone pra... Cadê essa aqui, né? Pra prender os cabelinhos, prendeu super bem. E aí eu fui tirando de pedacinho em pedacinho, mas depois eles ainda estavam meio mole quando eu fui juntando um nos outros pra ver o tamanho que ia dar. E eu acho que eles meio que grudaram e virou um negócio só já. Facilita a minha vida. Mas enfim, eu vou fazer que nem eu fiz a espinel pra ele ficar em pezinho, né? E eu colei, ele secou agora, né? Ele tá aqui. E eu tentei colocar o lacinho, mas eu coloquei de um jeito tosco. E o laço soltou e eu tô com preguiça de pôr de novo. Enfim, eu preciso agora... ele ficou em pé. Eu preciso agora arrumar esse aqui. Eu acho que ele tá meio... Eu acho que vai ser mais fácil arrumar ele assim e ver se eu vou precisar comprar mais cabelo pra botar. Eu fiz um trabalho medíocre amarrando aqui, mas enfim. Ele cobre... Meu plano é pegar e amarrar a fita, essa fita aqui, a mesma que eu usei pra pôr atrás do laço, que é essa aqui, e enrolar ela em volta do negócio pra tampar onde ele tá colado por cima do cabelo, né? E aí eu preciso dar uma arrumada só no negócio. Eu acho que ele tá meio fininho. Eu pensei em filmar a última parte, eu estilizando o rabo de cavalo, mas eu tinha quase certeza que ia dar ruim, que eu ia ter que refazer, que eu ia ficar com vergonha do que eu fiz, que eu estava desperdiçando meu tempo, mas, felizmente, eu estava errado, deu certo de primeira. Eu amei o que eu fiz com a minha peruca.
E aí faltou só a guitarra. Eu, na real, usei um baixo do meu cosplay de Kagami Nerin, que eu fiz lá em 2013, da versão de Meltdown. Tava encostado desbotando aqui e ele era meio torto mesmo, então eu reaproveitei. A estrutura é toda de EVA e fortalecido com papietagem, né, que é papel e cola por cima pra deixar ele durinho. Então ele é muito levinho, dá pra segurar na ponta dos dedos suave, sem nenhum problema, ele é muito levinho mesmo e eu quis manter ele assim. Eu cortei o que extrapolava o formato da guitarra e cobri com painéis de papelão já no formato novo. Eu usei papel contact e fita crepe onde tinha vincos para deixar a superfície uniforme, lisinha e evitar qualquer outro material que fosse trazer mais peso, deixar pesado. Ficou um pouquinho de textura aqui e ali ainda, mas eu prefiro assim, prático e bonito do que impecável, mas pesado e inconveniente. Por fim, mozão me arranjou um cordão elástico para usar nas cordas, que por acaso era azul claro, que é da cor das listras que tem na guitarra, e aparece bem nas fotos. Então acabei deixando essa cor, em vez de pintar de preto, que era a minha ideia inicial. Eu colei tudo com cuidado, primeiro nos detalhes, todos feitos com EVA, e depois colei tudo na guitarra, tudo usando cola de silicone, que é a mesma abençoada que eu usei para fazer a peruca inteira. E depois disso, na versão final do jogo, eles mudaram completamente a guitarra. Não, tudo bem, eu tô bem. Ela ainda tá com essa guitarra naquele treco no começo do jogo que você pega. Eu vou fingir que isso serve. E de volta finalmente pro que raios eu estou fazendo com a minha maquiagem. A essa altura eu só passei base, pó e eu tô construindo a sombra rosa aos poucos. Eu deixei pra fazer o olho primeiro porque eu sabia que ia fazer a maior lambança na minha cara, que eu ia ter que limpar e acertar depois pra deixar uma linha decente, sem um monte de sombra solta caída na minha cara inteira. A Chica tem sombra rosa forte nos dois olhos, mas o direito tem esse círculo de um rosa mais claro em volta. Eu fui escurecendo aos poucos pra ver que cor ficava bom, e a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar bastante nisso pra deixar o mais uniforme possível logo de primeira. Eu fui catando tudo de rosa que tivesse mais ou menos a mesma matiz. Tem que tomar cuidado porque às vezes você pensa que rosa é rosa, azul é azul, qualquer tom da mesma cor vai combinar. Mas não é bem assim. A saturação e valor da cor pode até ser diferente e ornar bem, mas toda cor vai ter variações mais quentes, mais frios. Rosa, por exemplo, é uma cor que pode ter mais azul na composição ou mais vermelho, até um pouco de amarelo dependendo do rosa. E um rosa muito azulado não vai combinar bem com um rosa amarelado e fica uma aparência meio farofa. Isso vale para combinar cores num geral, não só cores iguais. Mas com cor igual, acaba aparecendo bem mais quando tem essa diferença. Aí eu, lógico, tirei o excesso de sombra que caiu no meu rosto, peguei base, corrigi as linhas e tal, para voltar a aparecer gente. Depois, de novo, eu passei o pó para selar. Nas pálpebras em si, eu fui fazendo um degradê com branco no canto interno pro rosa choque no canto externo. Eu queria dar pelo menos um pouco de distinção entre a pálpebra e o círculo externo. Aí eu fiz o meu contorno padrão do nariz com meus marrons mais neutros, mas eu fui adicionando um pouco mais de rosa e de blush do que de costume, justamente para ornar melhor com o resto da maquiagem e ficar uma coisa completa. E o blush eu faço sempre de fora para dentro, mais forte e escuro para fora, trazendo mais leve pro centro do rosto. Eu usei o meu blush alaranjado normal, que combina com o meu tom de pele, e usei o mesmo rosa mais neon que eu passei nos olhos de leve também, para ajudar a ornar com o resto da maquiagem. Eu dou essas assopradas no pincel para tirar o excesso de pó e não deixar uma marca forte de blush quando eu passar na pele. E esse triangulinho que a Chica tem na cara, tinha a referência que ela tem dos dois lados, e referência que ela tem de um lado só. No jogo mesmo ela acabou tendo nas duas bochechas, mas eu optei por uma só porque eu achei mais charmoso, sei lá, ter uma bola de um lado e uns triangulinhos do outro pra, sei lá, balancear a maquiagem. Liberdade artística. Eu usei um delineador colorido que eu comprei por 2 contos na Shopee, ele é ótimo, é um rosa mais forte do que o da Chica mesmo, mas eu achei que tudo bem, porque sendo delineador dá pra fazer as linhas bem mais limpas e a cor mais escura aparece melhor na minha pele, né, que eu sou branca, mas a Chica é branca, e eu sou só caucasiana. E aí começou a desgraça, porque eu fiquei bolada que os ciscos na cara ficaram tão certinhos e belos, e eu pensei, isso não dá pra contornar a bola do olho também. E é claro que não, porque eu sou uma anta. E ficou uma linha claramente mais escura e eu me odeio. Felizmente eu tive ideia de passar mais delineador e tentar dar uma esfumada nele pra dentro pra ver se isso ajudava a deixar menos um contorno destacado e ainda manter uma linha certinha do lado de fora. E de primeiro parece que vai piorar tudo e ficar uma linha grossa toda cagada, mas eu fui esfumando e mesclando com sombra de olho até dar certo e eventualmente ficou menos horrível e eu me contentei com as consequências dos meus erros.
Ficou, é claro, bem mais escuro do que eu tinha tentado fazer de início, mas vida que segue. Eu usei lápis branco para colorir a sobrancelha, passando nas duas direções para cobrir bem os fios. Aí passei o mesmo delineador do Shopee, só que em branco, para deixar mais branco por cima. E dei uma penteada para suavizar e descolar os fios. Em seguida, já finalizando, eu vim com o iluminador, nas pálpebras e no nariz principalmente. E a penúltima coisa, eu passei delineador, imitando um pouco a maquiagem da própria Chica. Eu aumentei os cantos internos do olho também, além de puxar o gatinho, e passei até quase metade do olho abaixo da linha d'água para reforçar o formato. Passei só um pouco de rímel para cobrir a maquiagem que caiu nos cílios e colei meu par favorito de postiços. E pra Chica eu fiz questão de colar também os cílios inferiores, fazendo uma linha meio olho grandão de anime, porque eu sou otaku fedido e é isso aí que eu sei fazer. Eu tentei passar um glitter na minha cara, que ninguém jamais viu e jamais verá, porque não foi suficiente para aparecer em câmera. E agora eu botei lente e vamos fazer a boquinha. A Chica não tem lábios, pois ela é uma galinha, mas ela tem essa boquinha estilo da Peach, e eu desenhei a minha boca assim também, com um batom líquido. Agora me troquei, botei a peruca, botando uns grampos pra segurar a peruca no lugar e vamos botar o resto do cosplayzinho. As ombreiras que eu não tinha colado até agora. Finalmente, esse é o meu cosplay de Glam Rock Chica, prontinho pra tirar umas fotos e perseguir crianças no shopping. Depois de toda essa produção, eu fiz um pequeno photoshoot no meu humilde quarto e eu deixo com vocês o resultado. Espero que vocês tenham curtido, eu amei demais fazer esse cosplay, eu amo FNAF e com todos os seus problemas eu também amei Security Breach demais. E vocês? Diz aí se vocês jogaram, se assistiram alguém jogando, o que vocês acharam, se curtiram o jogo e se curtiram a minha Chica, é claro. Deixa um like, se inscreve no canal se você curte cosplay e eu vejo vocês semana que vem.